Boa noite, irmãs, boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa, Centro Espírita Chico Xavier. Vamos tentar esquecer os problemas do dia a dia, os nossos conflitos, enfim, estarmos aqui em harmonia, dentro do possível, com a espiritualidade amiga que nos guia. E antes de iniciarmos a palestra, vamos fazer a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade na terra e nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, como perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixe, Senhor, que venhamos cair em tentação. Livra-nos, Senhor, do mal. Que assim seja. Então hoje nós temos a honra de termos aqui o irmão Cristiano. Ele vem do Centro Espírita Consolador Prometido de Tubarão, terra tão bonita, e ele vai falar sobre serenidade. Boa noite a todos, meus irmãos e irmãs. Primeiro dizer que é motivo de felicidade, de gratidão estar aqui com vocês essa noite, nesse momento sublime que nos encontramos na Casa Espírita para refletirmos um pouco mais em torno do Evangelho de Jesus, dos esclarecimentos que nos trazem os nossos irmãos mais evoluídos do que nós por meio da doutrina espírita. E nesse momento que a gente, ao chegar nesse ambiente, percebe um clima de felicidade, de paz, de harmonia. Somos recebidos com abraços, sorrisos. Encontramos pessoas queridas. Me senti em casa ao chegar aqui. Vejam que fantástico. Sorrisos, abraços. Neste momento que percebemos esse ambiente sereno que foi muito bem preparado pela espiritualidade para que aqui estivéssemos. Os nossos irmãos, espíritos desencarnados, já estavam aqui desde a tarde, preparando o ambiente, fazendo uma limpeza fluídica, que até livra-nos de bactérias, de vírus. Olha a proteção que temos. E os trabalhadores dedicados da casa, encarnados, atuando para manter toda essa estrutura. Um trabalho voluntário, feito com amor, sem esperar retorno. E aí a gente sente esse clima bom, positivo, percebe esses sorrisos. E vejam só, um sorriso. Ninguém é tão pobre que não possa o dar. Ninguém é tão rico que dele não precise. E há informações já que sorrir, além de manter a juventude, vejam só, porque movimenta os músculos da face. Eu estou vendo já umas pessoas sorrindo, né? Não tem a juventude. Ele nos traz também uma energia diferente, fluidos benfazejos. Quando a gente sorri, nós nos sentimos bem. Quando recebemos um sorriso verdadeiro e quando sorrimos verdadeiramente para os nossos irmãos e irmãs, por onde estivermos. E o tema da exposição da noite, meus irmãos e irmãs, surgiu quando fazíamos o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, para aqueles que ainda não o fazem ou não têm conhecimento, é um momento que nos reunimos
em família, uma vez por semana, no mesmo horário, ou até mesmo a sós, quando moramos sós ou quando os outros familiares não podem, para lermos um pouco do Evangelho, fazemos uma oração de abertura, lemos o Evangelho, debatemos aquele tema, fazemos uma oração de encerramento e neste momento, além da companhia física, material, recebemos também espíritos em nossa casa, bons espíritos, nossos espíritos protetores, anjos da guarda e, dependendo do momento também, irmãos que vêm para estudar conosco, trazidos pela equipe espiritual. E ao fazermos o Evangelho, nos harmonizamos e criamos uma verdadeira barreira fluídica em nosso lar. Energias que se espalham para os vizinhos do lado, do apartamento de cima, e assim vão. É uma luz. Então quem ainda não faz, e se puder, vai perceber que é essencial nas nossas vidas o Evangelho no lar. E agora nós estamos lendo uma leitura desta de abertura, um livro chamado Vida Feliz. É um livrinho desse de bolso, com 200 mensagens, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. E aí, num determinado momento, a gente chega num texto que fala desse tema, serenidade. E aí fizemos aquela leitura, realizamos o Evangelho, e essa palavra, serenidade, me acompanhou durante uns 10, 15 dias. No trânsito vinha serenidade. Ao conversar com alguém, serenidade. Olha só, essa palavra que vinha forte. Aí daqui a pouco assim, é uma intuição para preparar uma exposição doutrinária sobre o tema. E aí fomos pesquisar para que a gente pudesse construir algo que nos trouxesse uma reflexão sobre isso. E vocês percebem que eu estou até me comunicando serenamente, calmamente, para que a gente entre no clima, né? Então eu fui ao dicionário para pegar a origem, o significado da palavra serenidade. E começa assim, vejam só, substantivo feminino. Só podia ser coisa das mulheres, né? Que são muito mais serenas do que nós, muito mais calmas, equilibradas em todos os momentos. Às vezes não, né, meu irmão? Às vezes não. Mas, serenidade, substantivo feminino. Característica da pessoa que age com tranquilidade diante de situações complicadas, perigosas, traumáticas. Então nos imaginemos agindo com serenidade numa guerra, num acidente grave, em situações de brigas, de violência. A partir dali, reforcei ainda mais uma tese de que, como eu vou falar de serenidade se tenho certeza de que não sou um espírito sereno? Mas aí vem a resposta, é um objetivo a perseguir. Porque um expositor espírita, ele é apenas um meio, alguém que estuda um tema e vem falar desse tema, e que é para que a gente justamente busque praticar o que falamos, na maior parte do tempo. Então, a gente já vai ver, nessas situações do dia a dia, às vezes, nas pequenas situações, a gente já sai do trilho. Imagina, durante um tsunami, um vulcão, uma enchente. E segue, sinônimo de mansidão, doçura, amenidade, brandura, quietude, mansuetude.
Quem se apresenta sem agitações ou perturbações em momento algum. Lembram de alguém assim? Conseguem lembrar? Aquele que encarnou na Terra há aproximadamente 2000 anos, a nossa irmã já falou, Jesus. Nosso modelo e guia, o Espírito perfeito que encarnou na Terra para nos auxiliar e continua nos auxiliando, aonde está, enviando milhares, milhões de mensageiros em várias épocas da humanidade, que continua a enviar para que a gente evolua. Jesus, nosso irmão. É fantástico, né? Sabermos que somos irmãos de Jesus e que um dia seremos espíritos em estágio de perfectibilidade do mesmo nível de Jesus, espíritos crísticos, os quais há bilhões, trilhões, um número infinito pelo universo. É uma notícia muito boa. Ah, mas Carrador, demora. Mas não temos pressa, né? Temos a eternidade, um passo de cada vez, com perseverança, reconhecendo os nossos vícios, as nossas dificuldades e vigiando e orando para não errarmos mais. E aí a gente vai a essa mensagem do livro Vida Feliz, por Joana de Ângeles. E aí ela diz: necessitas de serenidade a cada passo. Vejam só, serenidade a cada passo. Serenidade para discernir, atuar e viver. Discernir. É quando vem alguém, por exemplo, e nos desacata, como, por exemplo, no trânsito, uma buzinada, alguém que nos fecha, que está apressado, que está... né? E a gente, se conseguirmos, e é o ideal, damos passagem, abre o caminho, respeita, não buzina também, não briga, não discute, e em pensamento, ah, meu irmão, vai com Deus, te desejo calma, vai dar tudo certo. É uma atitude adequada para enfrentarmos as nossas reações do dia a dia, ou quando alguém, porventura, nos agride com palavras rudes, ou até uma ação inadequada, mostremos a outra face, como nos ensinou Jesus, a face do amor, o outro lado, que é o amor, é a compreensão, é o respeito, que tudo passa. Ocorre em casa, por exemplo, quando marido e mulher estão debatendo por algum assunto e que, se alguém levanta a voz, o outro levanta, o outro levanta, o outro levanta, explode. Problema. Agora, se um levanta a voz e o outro se mantém sereno, ouvindo, já vibrando em oração, vai dar tudo certo, desculpe, o que vai acontecer? O clima vai se acerenar. Então, é assim em todos os momentos da vida. E Joana de Ângeles segue: a vida é galopante e muda os seus cenários a cada minuto, exigindo permanente serenidade a fim de não esmagarmos as pessoas. E aí vem o exemplo do trânsito de novo, de quando nós estamos apressados, dirigindo talvez, e num momento de chuva, não observamos alguém que está na rua, esperando no passeio público para atravessar, e apressados, damos um banho de chuva, de lama em alguém. Por quê? É quando
encontramos alguém no elevador, por exemplo, e hoje em dia o que acontece nos elevadores, ou em vários momentos da nossa caminhada, muitos estão fechados aqui. Não olha para o lado. Não cumprimenta, não sorri. A gente não puxa mais um assunto, mesmo que seja para descontrair, a gente fala, hoje o clima está bom, né? Não está calor, não está tanto frio. A gente tenta puxar um assunto para que o clima fique positivo e que a gente nos relacione com os nossos irmãos. E se a gente percebe que aquele irmão ou aquela irmã não quer papo, tudo bem, a gente respeita e vai sentir que ela não está bem e já começa também a vibrar por ela, dá um sorriso. Mas hoje, nessa pressa que todos estamos de chegar a lugar nenhum, muitas vezes estamos fechados. Quem se aflija e tenta seguir a velocidade ciclópica, Joana de Ângeles tem uma forma de se expressar mais rebuscada mesmo. Um espírito milenar, temos 7 encarnações conhecidas dela, uma história fantástica. Numa delas foi Santa Clara, Clara de Assis, que teve contato com Francisco de Assis. Ela é padroeira da televisão na Igreja Católica, porque um dia, quando ela não pôde assistir uma pregação de Francisco de Assis, estava doente, de cama, e ela queria muito. Foi projetada, lá em 1300 e pouco, uma imagem no quarto dela, daquela projeção de Francisco de Assis. Isso é reconhecido naquela palestra de Francisco de Assis. Isso é reconhecido pela Igreja e depois Clara de Assis virou Santa Clara e declarada padroeira da televisão. Não existia televisão, nem em pensamento. A gente vê como no mundo espiritual há planos muito mais evoluídos. E essa velocidade ciclópica dela, que é monstruosa, é um termo que vem da mitologia grega, um gigante com um olho só no meio da testa. Então, quem se aflija e tenta seguir a velocidade monstruosa destes dias, arrebenta-se, porque sai de uma para outra situação com muita rapidez, sem mesmo tempo para adaptação na fase anterior. As notícias chegam e os acontecimentos passam, produzindo imenso desgaste emocional, mental e físico. Veja só, hoje, com a tecnologia, que é positiva, também tem muito de bom na tecnologia, mas acontece um problema agora. Nos Estados Unidos, no Japão, nós vamos saber instantaneamente. E muitos de nós estamos passando horas e horas nisso. Muitas vezes em mensagens negativas, ou fúteis, ou sem nenhuma utilidade, e ali, rolando uma tela que é infinita. E que esse hábito já virou uma doença catalogada pela ciência, uma homofobia. E a gente, às vezes, não se controla. Imagina, né? As notícias chegam e os acontecimentos passam, produzindo imenso desgaste emocional, mental e físico. E Joana diz: resguarda-te na serenidade, preserva os equipamentos da tua existência, que estão programados para o uso adequado e não para o abuso. E esses equipamentos, o corpo físico, porque já sabemos, somos espíritos imortais, milenares, temos a eternidade pela frente. Então é preciso que a gente já tente mudar um pouquinho. Não sou eu que tenho um espírito, porque às vezes a gente fala assim, né? O meu espírito, teu espírito, não. Sou eu
espírito que disponho de um corpo físico. E aí a gente já muda de conceito. Se eu sou um espírito milenar em evolução e a verdadeira pátria é a pátria espiritual, a vida fica mais leve. Eu vou trabalhar para me modificar, vou buscar auxiliar o próximo, vou corrigir os meus erros, que temos muitos, não só dessa existência, mas também de existências anteriores. Se hoje nós nos arrependemos do que fizemos há 50 anos, há 60, há 30, há 20, há 15, há 1 hora atrás, nossa, por que eu agi assim? Imagina o que fazíamos há 1000 anos, há 2000 anos atrás, há 5, 10 mil. Mas hoje já chegamos num estágio, um bom estágio, e esta é a nossa melhor encarnação. Olha que boa notícia. Então, e esse desgaste que ela fala aqui, é que para a gente aprenda também a preservar o nosso fluido vital. Porque quando reencarnamos, recebemos uma quantidade de fluido vital para que possamos levar a encarnação até uma determinada idade. É mais ou menos uma pré-programação. Mas se eu me desgasto, se eu trabalho demais, se eu quero demais, se eu utilizo bebida alcoólica, cigarro, drogas, ou melhor, se ainda utilizo, porque um dia todos nós não iremos mais nem passar perto de bebida alcoólica, de cigarro, de drogas, porque a gente vai perceber, opa, e isso não é um julgamento, né? É apenas uma reflexão para que a gente pense. Então, quando abusamos, prejudicamos o corpo físico e desgastamos antecipadamente o nosso fluido vital. Por isso, a necessidade de mantermos a serenidade. Emmanuel, no livro Fonte Viva, Emmanuel também que tem algumas encarnações conhecidas, né? Foi o senador Públio Lentulus em Roma, Padre Manuel da Nóbrega, participou da fundação da província de São Paulo, Escravo Nestório, Quinto Varro, encarnações dele que são narradas na série de romances de Emmanuel, que são fantásticas. Para quem ainda não pôde ler ou reler, muito ensinamento sobre vidas. No livro Fonte Viva, ele tem um texto também que me baseei para essa exposição. E o nome do texto é Devagar, mas Sempre. Tem um ditado popular, né? Devagar e sempre. Esse livrinho aqui, meus irmãos e irmãs, eu esqueci de citar, Vida Feliz, que parece tão atual, é de 1988, quando havia a TV em cores já, ou uma transição da TV em preto e branco para a TV em cores. E tinha aquela época que se colocava um papel celofane na tela da TV preto e branco para ela virar colorida. Tem gente rindo aí. Não pegou esse tempo. É gente que passou dos 30, né? No nosso caso, assim. Ou que colocávamos um bombril na antena para ficar melhor, né? Ou alguém subia lá, vira um pouco mais, e daqui a pouco alguém caía do telhado. Como evoluímos, né? Que bom. Então, a transição, a evolução que estamos. E Emmanuel diz, a vida é uma sequência e gradação nos mínimos setores da natureza. Está tudo organizado, tudo perfeito. Nós é que ainda não sabemos conviver adequadamente com a natureza. E ele diz, nada aos saltos na lei divina. Não existe privilégio em parte alguma.
Ah, Carrador, estava tão legal, descontraído. Agora me dizer que não existe privilégio é verdade. Tudo o que fazemos, nós vamos colher. Isso é da lei de Deus, que não é castigo. Se eu atuo corretamente, eu vou colher resultados positivos. Se ao contrário, também ocorre. É científico também. Terceira lei de Newton, né? A lei ação e reação, causa e efeito. Então, sempre tem um resultado e não existe privilégio. Nós vamos resgatar os nossos equívocos, um dia ou outro. E todos vamos evoluir. Até aqueles que ainda assassinam, que estupram, que promovem guerras, que desviam verbas públicas, todos também é da lei de Deus. Estamos fadados, condenados ao progresso. Todos, olha que bom, nós vamos progredir. Então, não existe privilégio. Ele segue: enche-se a espiga de grão em grão, desenvolve-se a árvore de milímetro a milímetro, nasce a floresta de pequenas sementes, levanta a construção peça por peça. O tecido começa pelos fios. As mais famosas páginas foram escritas letra a letra, uma letrinha depois da outra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo, tijolinho por tijolinho. Essa casa espírita, que era em um outro local, depois um grupo de irmãos abnegados adquiriram um terreno e iniciaram uma construção, tijolinho por tijolinho, e hoje nós temos essa estrutura fantástica aqui, com um salão grande, ar-condicionado, iluminação, salas de estudos. Nossa, coisa boa. Estrada asfaltada, construções coletivas de irmãos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueça do trabalho pequenino do dia a dia. É das pequenas ações, né? De ajudar em todos os momentos, na comunidade, numa instituição, na casa espírita, nas ruas, em casa, com as atividades domésticas, por exemplo, que são pesadas. E nós, homens, precisamos ajudar também, cuidar, ajudar a limpar, porque não é fácil. O tempo implacável, dominador de civilizações e homens, marcha a apenas 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Então, hoje em dia, até as pessoas, muitos dizem: mas está passando tudo tão rápido, o tempo está passando rápido, meu Deus do céu. É nós que estamos agitados às vezes, querendo acompanhar tudo ao mesmo tempo. E isso faz mal, meus irmãos. Muito mal. Aqui um jornalista falando do cuidado que temos que ter com as notícias, com o excesso de notícias, o excesso do que consumimos no mundo digital ou físico. Porque muitos de nós, às vezes, almoçamos ou jantamos olhando o celular ou a TV, ou... Nossa, um momento tão sagrado que a gente senta com a família, e aqui numa região de cidades menores como a nossa é possível isso. Muitos nem conversam mais, ou ligam a TV, ou a gente vai num restaurante ou vai no shopping, tem um grupinho de 5 pessoas, cada um com seu celular, não conversa mais. E esse excesso nos faz mal. Claro que a gente precisa estar informado sobre o que está acontecendo, mas que a gente eleja alguns minutos para isso, algum tempo do nosso dia, que a gente eleja um tempo para lermos
livros físicos, obras da doutrina espírita, milhares, certificadas, sérias, que aqui a biblioteca da casa empresta gratuitamente. Levar uma página por noite, 2, o conhecimento que adquirimos, que nos acalma, nos consola. Também Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, ela traz uma frase interessante. E essa frasezinha que eu me apropriei da minha esposa, que estuda muito Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles tem uma série psicológica, e ela anotou isso aqui quando eu peguei. Ótimo isso aqui, eu vou incluir na minha exposição de serenidade. E ela deixou, vejam só. Por isso que as mulheres são mais serenas e mais evoluídas do que nós. E esse texto aqui fala: com muita propriedade, Albert Einstein, um cientista, definiu o homem como um conjunto eletrônico regido pela consciência. Olha o que o cientista disse. Um conjunto eletrônico regido pela consciência. E nós já sabemos hoje que somos espíritos, alma, energia, conjunto eletrônico, não importa. Aqui na doutrina espírita nós denominamos como espíritos, né? Que dispomos de um corpo, mas ele fala na consciência. Albert Einstein, um cientista. E aí a gente vai ver lá numa das questões do Livro dos Espíritos, uma obra também organizada cientificamente por um cientista, Hippolyte Léon Denis Rivaio, que depois adotou o nome de Allan Kardec. Ele questiona para os nossos irmãos mais esclarecidos: onde está escrita a lei de Deus? Que alguns vão dizer na Bíblia, outros na Torá, no Alcorão, outros no Evangelho segundo o Espiritismo. E a resposta é a mais completa que tem. Muitos de vocês já devem ter estudado essa parte. Na consciência. Parece que o cientista sabia disso. Na consciência. E aí a gente tem até um ditado: a consciência cobra. Não é que a consciência cobra, é que à medida que vamos estudando, nos transformando, nos modificando, nós nos cobramos para mudar mais. E ela diz: essa consciência condutora, certamente a ele pré-existente e sobrevivente, é o si eterno, o espírito imortal, realizando inúmeras experiências da evolução, trabalhando em cada uma delas os valores que lhe fazem interiormente Deus em nós. Consequentemente, o indivíduo humano é um agrupamento de energias em diferentes níveis de vibração. Os irmãos e irmãs já devem ter ouvido falar sobre vibração, energia, e nós vibramos, sim, em diferentes níveis. Quando a nossa vibração está um pouquinho mais aqui, nós vamos sintonizar com espíritos no mesmo nível. Quando estamos com a vibração em baixa, vamos sintonizar com irmãos nesse nível. Por isso o alerta que a espiritualidade nos faz sobre bebidas alcoólicas, drogas. Quando utilizamos, baixamos a vibração, vamos sintonizar com irmãozinhos da mesma vibração que vão nos intuir: bebe mais, tá tão bom. E bebem por nós numa espécie de conosco, numa espécie de vampirização. Nossa. E aí a responsabilidade que temos, né? Fazemos mal para o nosso corpo físico e para os desencarnados. Olha só, é um alerta, uma lembrança que os espíritos mais esclarecidos nos trazem. E para concluir, agradecendo a vocês por este momento, mais uma mensagenzinha da Joana. Atitudes tranquilas são resultados de realização íntima, que somente conseguirás mediante exercícios de prece,
paciência e meditação. Assim, o controle das tuas emoções se fará possível. Muitíssimo obrigado, meus irmãos e irmãs. Foi realmente muito bom estar com vocês e eu percebi as vibrações que vocês emanavam para mim, para que eu pudesse realizar esse trabalho, os sorrisos e as emanações. Porque para o expositor espírita, a gente, depois de um tempo, até acostuma a falar, né? Comecei em 2003, então nós vamos nos... Mas é muito importante essa energia que vem de vocês e esse amparo da espiritualidade. Abraço e sigamos com Deus. Bom, agradecemos ao irmão Cristiano pela palestra tão esclarecedora, ao mesmo tempo que nos faz refletir, né, o quanto não somos serenos. Infelizmente, a mente a mil, a minha pelo menos, alucinadamente a mil a todo momento, da hora que vai dormir, a hora que se acorda. E sonha alucinadamente também, né? Então, é difícil ter desdobramento consciente se a pessoa não acalma a mente e não tem essa experiência de vivenciar o plano espiritual. E ao longo da exposição, de fato, muitos pensamentos e análises assim, ao longo do meu dia, digamos assim, foram feitas. Muito obrigado, Cristiano, porque eu tenho certeza que todos também vivenciaram isso. A mente serena é algo tão marcante, porque a mente serena é tipo uma lagoa que reflete o sol, a luz, reflete Deus. Então, mais uma vez obrigado. E agora vamos à nossa parte que é a doação de energia que temos em profusão, porque estamos encarnados, temos um duplo etérico, um corpo que é uma usina de forças impressionante e que a nossa mente, com a nossa vontade, pode fazer com que essas energias emitidas no ambiente, energias com intenção de auxiliar, com intenção de amparar, com intenção de curar, possam ser utilizadas pela espiritualidade maior para os irmãos desse planeta tão conturbado, possa ser utilizado para acalmar as mentes daqueles que sofrem das regiões de dor e angústia, para sarar e amparar as crianças, aos jovens, aos adultos, para auxiliar os idosos que já se encaminham para o processo de desencarne, voltando à verdadeira pátria. Então que a espiritualidade possa encontrar em nós essa intenção de auxiliar, de amparar e de servir, porque foi isso que o Mestre nos ensinou. Vamos então à prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita que os espíritos consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor.
Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Então agora, vamos irradiar a nossa intenção e pedir à espiritualidade que derrame fluidos salutares de cura nas águas que estão ali na mesa, na entrada do centro, que a espiritualidade também possa visitar todos aqueles que colocaram os nomes na caixa de prece, mas também todos aqueles que estão em nossa mente, que as equipes do plano espiritual possam ir, amparar e auxiliar. Te agradecemos, ó bom Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade da palestra, pela oportunidade de vivenciarmos mais uma vez esse banquete de luz, de paz e de energia benéfica. Assim, encerrando essa segunda parte, vamos mentalizar a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, como perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixe, Pai, que venhamos cair em tentação. E livra-nos do mal, que assim seja. Assim encerramos a segunda parte dos trabalhos. A seguir vem o passe. Solicitamos que fiquemos com a mente tranquila e esperando a fila se formar.